voltando aqui agora ainda com o nosso tempo de qualidade, o ensinamento que estamos tendo aqui. Mais uma vez, é uma alegria recebê-los aqui. Eu sei que quando os dons se unem os potenciais que temos em Deus, ou seja, o potencial de Deus depositado em nós, para benefício das almas. Porque o meu dom não é para mim. Afinal de contas, eu quero até fazer uma correção. Não é o meu dom. O dom que está depositado na minha vida é para a igreja. O seu dom é para mim. O meu é para você. E assim é uma explosão de fé. Todos crendo no potencial que a igreja tem de operar em amor, de operar em fé, e de operar em milagres, prodígios, maravilhas. E quando nós nos reunimos para compartilhar as coisas de Deus, eu sei que algo específico nasce no coração das pessoas. Entende? Algo sucede. E agora, nessa terceira parte do nosso ensinamento, eu quero levantar um assunto que eu sei que existe muito por aí. E que nasce manias dentro da liderança, muitas das vezes, de alguns, ou seja, dentro da vida de alguns líderes religiosos. Por exemplo, Deus falou comigo. Então, de repente, a pessoa fala, Deus falou comigo, mas libera algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala na palavra dele. Você não pode dar uma informação de que Deus falou contigo se aquela informação que você está passando para a igreja ou para as pessoas que Deus falou contigo vai contrário o que a palavra de Deus diz. Eu estava dizendo antes que, conversando aqui nos nossos bastidores, que a arte desse curso que temos de hermenêutica, hermeneutics, right? A hermenêutica é a habilidade, a arte de cortar as escrituras e interpretá-las de forma correta. Muitas pessoas pegam um versículo da Bíblia e fazem doutrina. Você não pode fazer doutrina de um versículo da Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, conheça o coração dele por inteiro. Conheça a palavra de Deus por inteiro. Aí você pode estabelecer os seus ensinamentos mediante o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus? Graça, bondade, amor, uma nova oportunidade. O que te guia ao arrependimento é o coração de Deus. Não é a lei. Lei não te guia ao arrependimento. É o coração de Deus que te guia. Ou seja, the goodness of God. A bondade de Deus that guide us to repentance. Que nos guia para o arrependimento. Então agora eu gostaria de compartilhar algo. Que existe, por exemplo, uma onda por aí que diz que Deus está revelando de que vai haver muitos confrontos, que o diabo vai atacar os casamentos, os matrimônios, que o diabo vai atacar os filhos, que o diabo vai atacar suas finanças, porque Deus falou comigo. Eu, verdadeiramente, no meu coração, Semi, Décio e Júnior, eu não entendo muito dessa forma. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já nos fala que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Não precisa de Deus te falar que o diabo vai atacar os casamentos. Não precisa de Deus te falar que o diabo vai atacar as finanças. Meu amigo, ele vai te atacar quer você queira ou não. Exatamente. Right? Exatamente. Porque ele está como um leão, rungindo para ver quem ele pode atacar. Right? Mas ao invés da gente se concentrar, por exemplo, o versículo, Semi, que você disse em João 16:33, começa assim: eu vos tenho falado essas coisas para que tenhais paz. Jesus não falou para que através dessa informação aflição viesse a brotar no coração das pessoas. Porque em seguida está falando assim: no mundo tereis aflições. Pero las personas se concentra no mundo tereis aflições. Nós todos predicamos no mundo tereis aflições. Pero o que Jesus isso é de imediato evangelho de la paz. Eu vou te falar algo. Eu sei que você vai ter aflições. Eu não lo profetizo porque eu lo vivi. Eu sei que aflições vêm, tribulações, perseguições vêm. Pero eu te hablo algo que vai te dar paz. Eu te garanto algo. Tenha bom ânimo. E a palavra de Deus não fala tenha bom ânimo
Porque aí você pode ter vitória. Porque aí você pode ter essa paz. Porque aí você pode vencer. A palavra de Deus não fala isso. Tenha bom ânimo, porque eu já venci. Passado. O seu ânimo não determina a sua vitória. Su ânimo não determina sua vitória. O que determina sua vitória é crer em la paz del Senhor Jesus. Amém. E que eu sei que não importa o que passe, por fim, mi Redentor se levantará. Amém. E peleará a minha batalha. Amém. Amém. Compreende? Então eu quero que o pastor Décio agora compartilhe algo conosco acerca desse aspecto. Dessa concentração das pessoas, porque o diabo vai se levantar. Ano 2012 já está começando com essa expectativa negativa no coração de muitas pessoas. Se esquecem que Deus é provedor. Se esquecem que Deus é o anjo forte que nos guarda. Se esquece do favor de Deus, da graça de Deus, dessa agressividade que nós temos que ter para vencer o maligno. Right? Se esquece que a vitória já foi dada. Então eu quero que você compartilhe algo sobre isso aí. Assim, eu creio que os cristãos não devam nunca preocupar com isso. Porque Jesus fez uma promessa a nós. E a promessa que ele fez é a seguinte: eu vou estar com vocês. Yes, companhia. Eu vou estar com vocês todos os dias. Ele não disse que é um dia só. Yeah. Né? E ele falou assim que até a consumação dos séculos. Então eu já tenho esperança e tenho a promessa de Deus para a minha vida. Então, se eu tenho a certeza dessa promessa para a minha vida, eu vou viver isso. Eu vou viver por fé, desfrutando da graça de Deus. Yeah. Eu não tenho que temer o que vem de outros lugares, que vozes falam. Porque muitas vozes falam. Mas eu não tenho que ouvir vozes, eu tenho que ouvir a voz de Deus. A palavra dele. A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Entende? Eu tenho que confessar aquilo que me traz resultado. Eu não tenho que trazer, eu não tenho que informar aquilo que produz medo. Eu tenho que confessar a palavra que me traz resultado. Agora veja bem, Júnior, eu quero agora falar um negócio contigo. Quando um líder se levanta dessa forma, você sabe o que ele faz? Ele começa o ano plantando semente de desconfiança. A primeira briga que houver no matrimônio, ou a primeira, como eu falo, prejuízo financeiro, se porventura houver, o pastor disse aquilo. Aquele líder disse aquilo. Mas é verdade mesmo, o diabo tá... E não, nós temos que nos concentrar na semente que se chama Palavra de Deus. Então, fala um pouco sobre isso, o Júnior. De que forma, até de uma certa forma, Júnior, de que forma essa semente, esse favor tem impactado a sua vida? Bom, é bem interessante, e o senhor disse algo muito interessante na questão de que as pessoas estão dizendo que agora o diabo vai estar atacando as famílias, vai estar atacando os filhos, vai estar atacando... Isso é algo que já vem acontecendo desde o início. Há anos? Desde o início, foi para essa a intenção dele. A palavra de Deus diz que ele fala, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então, e nisso aí já coloca tudo, no geral, em todas as áreas da sua vida. E ele sabe que uma família estruturada é uma igreja estruturada. É uma igreja forte. Boa palavra. Então, o problema é que hoje, por que tem acontecido isso hoje? É que as pessoas hoje têm perdido o foco. Então tem dado liberdade, tem dado brecha e ele tem entrado. Mas não é que agora ele está atacando mais do que antes. O problema é que nós não estamos vigiando como vigiávamos antes. Temos perdido, devido à correria do dia a dia, perdido o princípio dentro dos nossos lares. E por isso temos nos dispersado bastante. Então, mas é como o senhor disse, muitas pessoas, é aquilo que nós temos falado no nosso dia a dia, que muitas das vezes líderes, eles se colocam de uma forma de que eles não é responsável pelo que vai acontecer. Right. Então ele simplesmente fala bem assim, pode ser que aconteça, olha pode aí, ser que não. Pode ser que não, talvez. A vontade de Deus é essa, o diabo está aí atacando. Então tipo assim, se acontece algo, ele fala, não falei que ia acontecer? Aí passa aquele tipo de medo para as pessoas, mas nunca se colocam na posição de que assim, eu não creio que isso vai acontecer, eu creio na bondade de Deus e eu creio no favor de Deus e no que a palavra diz. No que a palavra diz. Então eu vejo muitas das formas acontecendo isso. Eu nasci no Evangelho e caminhei com muitos pastores na minha vida, na minha caminhada ministerial, e tenho visto isso não só de pastores onde caminhei, mas também de pessoas no geral, ouvindo até mesmo em televisões, em rádio, pastores
de renomados, mas que se colocam nessa posição. Eles se colocam e dão mais ênfase naquilo que foi falado, dão mais ênfase muitas das vezes em Hollywood, com filmes, como o pastor disse, que colocam assim, não, como falaram, temos que ficar com o pé atrás, que vai que acontece realmente. Se nós falamos que o mundo jaz maligno, todo o sistema do mundo está programado pelo diabo em colocar medo nas pessoas. O que nós não podemos permitir é que esse medo entre dentro da igreja. Exato. Que esse medo entre dentro dos corações daqueles que caminham com promessa. Você lembra quando Davi se levanta contra Golias? Golias estava falando, Seme, há dias, blasfemando, falando mal, right? Perseguindo, e nadie falava de regresso. E ninguém falava de volta para ele. Tem muita gente falando muita abobrinha por aí, mas ninguém fala de volta a palavra de Deus. E eu não estou falando para confrontar as pessoas. Confronta a informação e o comportamento. Exato. Entende? Através da palavra. Eu não estou aqui para confrontar nenhum líder. Eu não estou aqui para confrontar nenhum ministério. Eu creio que todos têm um lugar no reino de Deus. Amém. Amém. Todos têm um local e Deus usa a todos. Amém. Mas eu estou aqui para poder falar para vocês e para todos que estão me escutando aqui, que eu me estendo na palavra de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Amém. Eu me estendo na palavra de Deus. Davi chega e ele fala, quem é esse incircunciso? Quando Davi fala incircunciso, ele está falando isso. Quem é esse homem que não tem pacto? Não tem pacto. Quem é esse? Hoje mesmo, eu vou calar a voz desse homem. Amém. Aí Saul vem, então pega minha armadura. Não, a sua visão não me serve. Sua visão, Saul, não me serve. Eu não vou a ele com espada nem com escudo. Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele tem afrontado. E naquele dia ele arrancou a cabeça de Golias. Você sabe o que ele estava fazendo arrancando a cabeça de Golias? Ele estava arrancando todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Isso é. Amém. Amém. Que diz em Coríntios. Entende? Hoje eu vou arrancar essa cabeça sua que pensa e que confessa palavras que não provém. Então você sabe o que a gente tem que fazer hoje nas nossas vidas? É às vezes observar se não tem um Golias querendo entrar nas nossas vidas. Exato. Informação negativa. Entende? Se não tem um Golias nos afrontando. Porque às vezes Golias parece maior do que o nosso Deus. Compreende, Semi? Sí. Es como, ¿sabe? Las opiniones. Yeah. Porque Goliat estaba hablando y estaba infiltrando temor a ese pueblo. Y todos estaban paralizados por lo que él estaba diciendo. Y creían su opinión más de la opinión de la palabra. De la palabra. Y eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia, en los creyentes, que creemos más las opiniones que creemos la palabra. Ahora, algo muy interesante y muy importante para nosotros también reconocer es que nuestra opinión puede ser de bendición o de maldición para That's una true. persona. That's right. That's right. Entonces tenemos también que tener cuidado Com que hablamos. con qué hablamos Yeah. y cuáles opiniones decimos acerca de situaciones, acerca de personas, todo esto, Yeah. porque eso puede neutralizar a una persona. Mi opinión, tu opinión, nuestra opinión, que muchas personas las reciben como que es Verdades. verdades porque tienen una relación con nosotros y nos estiman. Entonces nuestra opinión puede, como dije anterior, puede ser de bendición o de maldición para una persona. Yeah. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si ese es el caso, debemos de siempre tener la opinión de la palabra. That's it. Y eso neutraliza toda otra opinión. Si es mi opinión, muchas veces tengo opiniones de ciertas cosas que no valen, pero siempre la opinión de Dios es de bendición, es buena. Cuando en la palabra Él dice que la gloria, y gloria en el griego es doxa,
Y doxa significa algo bueno que decir de otra persona o de un asunto. Y entonces cuando decimos que la gloria de Dios es las cosas buenas de Dios que Él tiene para nosotros, para su pueblo, y siempre tener una buena opinión de todo, de cada asunto, no importando lo que vemos, lo que oímos, la opinión de Dios es la que vale, y la opinión de Dios es que todo va a estar bien en nuestras vidas. Vamos continuar no próximo bloco aí a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Segura as pontas aí para a gente poder continuar nesse assunto aqui que nos traz crescimento, amém? Segura as pontas aí.